Querido, você em algum momento já se revoltou contra Deus? Nem que não tenha falado com ninguém, mas no seu coração você disse assim: puxa vida, Deus, assim não dá, isso não é justo, por que o Senhor fez isso? Sentiu que a mão de Deus é pesada demais naquele momento, ou foi pesada demais naquele momento sobre você, e que Deus poderia ter feito de outra forma e não foi justo com você? Em algum momento, por outro lado, você pensou assim: cara, como Deus foi sensacional e fez muito mais do que eu imaginava que Ele poderia e seria capaz de fazer. Você já se surpreendeu com a bênção de Deus, de modo que você ficou até constrangido com a abundância da generosidade dEle? É possível que você já tenha alternado entre esses dois extremos de se sentir injustiçado por Deus e se sentir generosamente abençoado a ponto de você ficar surpreso. É possível que isso tenha acontecido com você, comigo já aconteceu. E por causa dessa tendência humana de ora se surpreender com a bondade e a misericórdia de Deus, ora se revoltar contra a aparente injustiça de Deus, é que veio ao meu coração o desejo de, nesse dia de hoje, agora pela manhã e à noite, falar sobre justiça e misericórdia, as duas faces do ser de Deus. Nós vamos, durante o dia de hoje, meditar sobre isso. Eu espero que você faça, inclusive, ao longo do dia também, durante a tarde, pensando sobre o que você vai falar agora, o que você vai ouvir agora pela manhã e o que Deus está lhe preparando para ouvir à noite. Nós vamos fazer isso em duas etapas. A primeira delas começa agora e eu convido a você a abrir no Salmo 116 e juntos lermos a palavra do Senhor, falando justamente sobre a bondade, a misericórdia e a justiça implacável de Deus como duas faces da mesma moeda. E ao fazer isso, a minha tentação inicial foi falar hoje pela manhã sobre uma delas e hoje à noite sobre outra, mas eis aí o desafio. Nós vamos falar sobre justiça e misericórdia, tanto agora pela manhã como à noite, de modo que se eu fosse você, eu não perderia também à noite em estar aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor então nos Salmos 116, eu leio e você acompanha a palavra do Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, pois preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém.
Queridos, nesta manhã particularmente eu gostaria de falar sobre apenas desses versículos, e à noite eu exporei todo o Salmo. É o verso 5. Na nova versão internacional, diferente daquela que nós lemos agora, o verso 5 diz assim: o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre nossa reflexão nesta manhã. Cubra sua cabeça, feche os seus olhos, fale com o Senhor, peça a Deus que Ele ilumine a sua mente, da mesma maneira como Ele inspirou a palavra que acabamos de ler, e fale ao seu coração. Vamos juntos falar com o Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, louvado e bendito seja o Teu nome, por estarmos aqui, ato da Tua graça e misericórdia, que renovou sobre nós, ó Pai, a Tua bênção de mais um dia de vida, e nos deu de maneira compassiva e graciosa o privilégio de Te conhecer e de estar aqui, junto com os nossos irmãos e irmãs, para Te adorar. Sabemos que não merecemos isso, na verdade nós sabemos o que merecemos, mas por Tua graça e misericórdia o Senhor tem renovado o Teu favor, e tem nos dado mais um dia, mais uma semana, mais um ciclo de vida, e nele a oportunidade de começar da melhor maneira na Tua presença. Nessa hora em que acabamos de ler a Tua palavra e nos propor a refletir sobre misericórdia e justiça, os Teus atributos tão maravilhosos que nos surpreendem em vários momentos da vida, pedimos que a Tua iluminação, a abertura do nosso coração, da nossa compreensão aconteça na medida em que a palavra for ministrada. Pedimos que o Senhor faça isso de maneira graciosa, e da mesma maneira como pedimos, também Te agradeceremos e Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o nome de Jesus que nós usamos para falar contigo, como nosso mediador, em nome dEle, para a glória dEle. Amém. Conta-se que certa vez um jovem soldado do exército de Napoleão Bonaparte desertou no meio de uma batalha. E obviamente a deserção no Código Militar é um crime passível de pena capital, porque é uma traição à pátria, traição à própria nação. E aquele soldado foi pego posteriormente e trazido para ser punido, e a punição era a pena capital, seria enforcado ou decapitado. E naquele momento em que em praça pública, na presença de Napoleão, aquela pena haveria de ser cumprida, ouviu-se um grito no meio da multidão da mãe daquele rapaz, dizendo: misericórdia, misericórdia, tenha dó e compaixão do meu filho. Aquela voz estrondou como a voz no meio daquele silêncio, e então foi chamada ela à presença de Napoleão, que lhe perguntou: por que deveria eu ter misericórdia do seu filho? Afinal de contas, ele está recebendo com justiça a pena daquilo que ele cometeu. E ele disse, ela falou: Senhor, eu estou lhe pedindo que tenha misericórdia do meu filho, justamente porque ele não merece. Porque se ele merecesse, eu não pediria misericórdia, eu pediria justiça. Nessa história, se fictícia ou verdadeira, não sei, qual é o dilema? O dilema é como conciliar misericórdia e justiça. E no caso concreto nosso, como conciliar na nossa mente finita que Deus seja perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso. Se a justiça é dar o que é devido a quem tem mérito para receber, e a misericórdia é não punir a quem é culpado. Como ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? O dilema fica então muito mais claro quando nós particularmente temos consciência de que tanto a justiça como a misericórdia são atributos ou qualidades essenciais de Deus. Deus não simplesmente tem justiça ou faz justiça. Da mesma forma, Ele não simplesmente tem ou faz misericórdia. Ele é justiça, Ele é misericórdia.
E ao ser justiça e misericórdia, ele é em todo o tempo e na igual e medida proporção de justiça também misericordioso e de misericórdia também justo. Ele não é como eu e você, que em alguns momentos é justo, mas não é misericordioso. E em outros momentos é misericordioso, mas não é justo. Ele é perfeito a ponto de ser justo e misericordioso em todo o tempo e em toda circunstância, de maneira absolutamente igual. Os atributos de Deus podem ser comparados, mais ou menos, de maneira grosseira, a um diamante com várias facetas. Todas elas igualmente belas, devidamente lapidadas, translúcidas e capazes de refletir o brilho da peça por inteiro. Ao ver a misericórdia, uma faceta de Deus, a gente vê Deus por inteiro. Ao ver a justiça de Deus, uma outra faceta, a gente vê Deus por inteiro. Por isso a gente não pode ter preferências em relação à justiça em detrimento da misericórdia, ou vice-versa. Na verdade, em relação a atributo nenhum. É isso que a Confissão de Fé de Westminster tenta explicar quando conceitua, de maneira obviamente limitada, quem é Deus. Ele diz assim, ou ela diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Ele é cheio de amor, é gracioso, é misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e de modo algum terá por inocente o pecador. O Catecismo Maior, que é o nosso símbolo de fé, na pergunta 7, que pergunta quem é Deus, ele responde dizendo assim: Deus é Espírito, em si e por si mesmo infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Ele é todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça e misericórdia, clemência, longânimo e cheio de bondade e de verdade. Para as crianças, o breve catecismo, elaborado na sua pergunta 4, que também vai na mesma direção, ao perguntar quem é Deus, é dito assim, de maneira simples para que as crianças entendam: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, quem tem consciência de que Deus é tudo isso, infinitamente incompreensível, embora possa ser conhecido por aqueles a quem ele se revela, o dilema ainda é maior. Ele não é justo, como eu falei em algum momento, e misericordioso em outros. Ele não alterna atributos, ou diminui um em função do exercício de outro. Portanto, entender de maneira equilibrada o que significa justiça de Deus e misericórdia de Deus é fundamental para entender essas duas faces do ser de Deus, entre outras faces igualmente infinitas e perfeitas. O meu desejo é que ao final dessas duas mensagens você possa fazer a ligação, iluminado pelo Espírito de Deus, entre certas coisas que você tem vivido ao longo da sua vida e uma deficiência na compreensão dessa justiça e dessa misericórdia de Deus. Porque em alguns momentos nós só nos surpreendemos com a bondade de Deus porque não entendemos quanto Ele é misericordioso. E em outros momentos só nos revoltamos contra as supostas e pretensas injustiças de Deus porque não entendemos como Ele é justo. Em outras palavras, caminhar com essas duas pernas da justiça e da misericórdia é fundamental para que você nunca se revolte contra Deus e ao mesmo tempo você nunca se surpreenda como Ele é generoso e bondoso para com você. Espere sempre o melhor dEle. E nunca pense que quando o seu melhor não acontecer, não é porque Ele deixou de ser misericordioso. Ele está sendo misericordiosamente justo. E justamente
misericordioso. Pensando nisso, então, vamos olhar para este salmo. O verso 5 diz uma afirmativa que é absolutamente coerente com aquilo que nós estamos falando. Ele diz assim: o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Ou, na versão que nós temos, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Veja, num versículo só, a partir de uma experiência existencial do salmista, que eu vou escrever ou descrever melhor à noite, ele chega a esta conclusão que é o tema do salmo. Esse salmo tem um tema: justiça e compaixão, justiça e misericórdia. E ele faz uso da experiência que ele teve, quando ele viu Deus inclinando para si os seus ouvidos, quando ele invocou e foi ouvido, quando ele ouviu as suas súplicas, um momento de extrema angústia, quando laços de morte lhe cercaram, quando angústias do inferno se apoderaram dele, quando ele caiu em tribulação e tristeza, e ele invocou o nome do Senhor, ele chegou então à conclusão: o Senhor de fato é compassivo e justo, o Senhor de fato é misericordioso. É curioso que possivelmente aquele salmista ou aqueles salmistas estavam numa situação de pensar assim: o que eu estou passando é justo? Onde está a misericórdia de Deus e a justiça de Deus? Frequentemente nós passamos por situações assim, onde nós focamos nas injustiças humanas e perdemos de vista que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele não permite que uma injustiça sobre o seu filho seja o último gosto que a sua alma experimente. De alguma maneira, Deus, no meio da injustiça humana, estabelece a sua justiça, e no meio da falta de misericórdia humana, estabelece a sua misericórdia. Ele contou a sua experiência e chegou a essa conclusão, que compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Pensando um pouco sobre justiça, primeiramente, eu gostaria então de dizer que Deus é essencialmente justo. Ele é absolutamente reto. Ele é exigentemente correto e sempre age de uma maneira constante, consistente e congruente com o que ele é. Injustiça é uma incoerência entre aquilo que é reto e aquilo que você faz ou aquilo que você diz. Deus não tem esse problema. Tanto é que as duas palavras, uma em hebraico e outra em grego, que traduzem a ideia de justiça em relação a Deus, os dois termos indicam justiça, retidão e excelência moral de Deus. A justiça de Deus decorre da sua santidade. Ele é puro em suas motivações, ele é santo em seus propósitos e, consequentemente, ele é coerente naquilo que ele faz com aquilo que ele é, porque ele é santo, ele é justo, porque ele é puro, ele jamais é tortuoso, porque ele é quem ele é, ele faz o que ele faz. Em Deus não há nada dúbio, inconstante, falso. Os seus decretos, juízos e obras são absolutamente perfeitos. É importante compreender que, da mesma maneira que outros atributos de Deus, a justiça é intrínseca, é inerente a Deus. Não há opção em Deus em ser justo ou não ser. A justiça é a sua essência, é a sua natureza. Para deixar de ser justo, ele teria que deixar de ser Deus. Deus é justo e por isso ele faz justiça e julga com justiça. O Salmo 89, verso 14, por exemplo, dizem que a base do seu trono são justiça e juízo, e ao mesmo tempo a misericórdia e a verdade irão adiante do seu rosto. Salmo 89, 14, por gentileza, projete. Justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Veja como essas coisas parecem um buquê de flores de diversas colorações, mas todas jungidas e amarradas numa mesma base, a base do ser de Deus. O ser de Deus dá flores de justiça, o Deus dá aromas de verdade, Deus exala a sua misericórdia, Deus deixa transparecer o seu juízo. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, olha como Moisés diz que Deus é. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é Deus. Lá no final, em Apocalipse,
capítulo 16, verso 7, João dizia assim, que ouviu uma voz do altar de Deus que dizia: na verdade, ou certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, o que significa a justiça de Deus? A justiça de Deus em relação a nós é que de Deus nós sempre recebemos o que merecemos, nem mais, nem menos. Ele é um juiz imparcial, ele julga a causa com exatidão. Nas palavras do grande puritano Thomas Watson, a justiça de Deus é santa, segue com seu padrão justo, é natural ao seu ser, é perfeita, é exata, é definitiva. Ela pode ser vista na premiação dos justos e na punição dos ímpios. E tudo isso porque Deus, na sua justiça, reflete quem Ele é. A santidade de Deus é refletida em sua lei. Por isso, quando a sua lei é infringida, a santidade de Deus o move a expor a sua justiça na forma de uma ira santa e muitas vezes na forma de um juízo. O teólogo brasileiro Heber Carlos divide a justiça divina de maneira didática, obviamente, em seu livro Ser de Deus e os Atributos. Ele considera a justiça de Deus de duas maneiras: uma justiça absoluta e uma justiça relativa. Na mesma direção, o grande teólogo Berkhoff diz que a justiça absoluta, essa que Heber Carlos também classifica, é definida como aquela retidão da natureza divina, em virtude do qual Deus é infinitamente justo em si mesmo. Não é que Ele faz justiça, Ele é justo, Ele é coerente, Ele é maciço na sua congruência, sem nenhum tipo de fissura, sem nenhum tipo de vazio. Por isso, ligada à sua santidade, a justiça absoluta define a maneira como Deus age em relação às suas criaturas. O mesmo Berkhoff menciona a definição da outra categoria de justiça, a justiça relativa. Ele diz assim: é aquela perfeição de Deus por meio do qual Ele se mantém firme e implacável contra toda violação da sua santidade e deixa manifesto em todos os sentidos que Ele é santo. A manifestação da justiça em dar a cada um o seu merecimento é o que a gente chama de justiça relativa. Mas o que significa misericórdia? A Bíblia chama de misericórdia, ou de outros termos correlatos, como terna compaixão, algumas vezes também chama de terna misericórdia. A tradução de duas palavras, novamente uma em grego e outra em hebraico, que expressa uma terna e profunda compaixão. A palavra que é usada em ambos os casos demonstra que a graça de Deus sempre vê o homem pecador como culpado diante dele. E porque precisa de misericórdia e de perdão, de dó, Deus estabelece com ele, mesmo e apesar das consequências do seu pecado, uma relação de terna compaixão. Deus se condói com a nossa miséria. Deus olha os nossos maus caminhos e diz assim: mas como é possível que ele seja tão miserável assim, erre tanto, peque tanto, e mesmo assim o meu coração se condói por esse pecador. Por isso que outros termos empregados semanticamente semelhantes à misericórdia são piedade, compaixão, benignidade de Deus. E aí se define a misericórdia divina como a bondade ou o amor de Deus demonstrado para com aqueles que se acham na miséria ou na desgraça, independentemente dos seus méritos. Em outras palavras, misericórdia não é o que você merece, é o que você precisa desesperadamente. Por isso que Deus é misericordioso para com você e lhe dá não apenas a justiça do que você merece, mas a misericórdia que você não merece. Quantos de nós, queridos, não tivemos situações em que nós, assim, passamos perto da destruição total da nossa vida? Quantos atos nós cometemos na vida em que, se Deus fosse justo, nós não estaríamos aqui agora? Quantos
a quem Deus alcançou com a sua justiça, por razões inexplicáveis, poupou a nós por sua misericórdia. E nós não conseguimos entender, porque não fomos nós os que foram punidos, e sim outros. E ao mesmo tempo, quando fomos poupados, Ele estava sendo justo, pelos critérios absolutamente incompreensíveis, que só a sua misericórdia pode explicar. Misericórdia é alguma coisa que a gente fica, usando a nossa linguagem, abestalhado de ver. A palavra de Deus diz nos Salmos que o amor de Deus nos constrange. É como se, merecendo justiça, Deus derrame sobre nós misericórdia para dizer: você está vendo? Você está vendo? Você está vendo mesmo? Você está compreendendo o que eu estou fazendo com você? O que você merece não é isso, mas eu estou lhe dando. Essa misericórdia, portanto, é generosa. Os poetas de Israel, ao escrever salmos, se dedicam a entoar canções. Um salmo inteiro é cantado com o seguinte refrão: porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Todos os versos do Salmo 136 elencam os grandes atos de Deus e terminam: porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Um lembrete altissonante de que Deus é misericordioso. No Novo Testamento, essa misericórdia sempre é associada à graça de Deus. Repetidamente se diz que essa perfeição divina é demonstrada para com aqueles que temem a Deus. Não significa, porém, que a misericórdia, por incrível que pareça, se limita apenas àqueles que conhecem a Deus. As ternas misericórdias de Deus estão sobre as suas obras, e até os que não o temem acabam sendo beneficiados por ela. Sua benevolência, misericórdia ou benignidade, diz o 1 Reis, capítulo 3, verso 6, é grande. O Salmo 86 diz que é abundante. Lucas, capítulo 1, diz que é eterna. 1 Pedro 1,3 diz que é abundante e de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Por isso o salmista cantava a sua força no Salmo 59, verso 16, dizendo: pela manhã eu te louvarei com alegria, pois a tua misericórdia se renovou para comigo. Quando o salmista quis dizer o tamanho da misericórdia, ele disse assim: a misericórdia de Deus se eleva até os céus. E no Salmo 103, lembrando que devemos bendizer o Senhor por isso, ele diz: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é a sua misericórdia para com aqueles que o temem. E por que Deus é misericordioso? Para que aqueles que o temem continuem temendo. Porque a misericórdia é o antídoto de Deus para que Ele não tenha que exercer a sua justiça punitiva sobre você, que é o que você merece. Então, de maneira terna, carinhosa, abundante, generosa e merecida, Deus lhe abençoa, Deus lhe poupa, Deus, mesmo tendo todo motivo para lhe julgar e lhe punir, Ele abundantemente lhe ama e derrama a bondade dEle sobre sua vida, para que em algum momento você se toque e diga assim: como eu posso cometer injustiça contra este Deus tão bom que Ele é para comigo? Isso é temor. Temor não é o medo da punição, isso é pavor. Temor é quando a gente se constrange com a bondade de alguém para conosco e a gente fica pisando em ovos para não replicar a Ele, para não responder a Ele de maneira menos digna do que Ele merece. Isso é temor, e isso é o que Deus faz quando nos abençoa abundantemente com a sua misericórdia. De manhã cedo, querido, é para você acordar e dizer assim: meu Deus do céu, milhões morreram e eu estou vivo. Depois de um pecado cometido, é para você ajoelhar-se diante de Deus e dizer assim: Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Como uma criança no canto de uma sala, sabendo que o Pai justamente pode puni-lo, mas não o fará se você clamar por misericórdia, porque Ele é misericordioso, compassivo e assaz benigno para com você. Por isso não se pode apresentar a misericórdia de Deus como oposta à sua justiça. Ela é exercida em harmonia com a mais estrita justiça de Deus. E Ele o faz particularmente para você e para mim,
por causa de uma pessoa que está entre eu e você, ou melhor, entre você e Deus, entre eu e Deus. O nome dela é Jesus Cristo. Não é que Deus é parcial no seu juízo, e Ele tem os seus chegados, quem é assim com Ele, e a esses Ele passa pano. Não, não é isso, não se engane. Você merece, e eu também, o que o ímpio recebe de juízo divino. Mas é porque alguém se colocou entre ele e nós, e disse assim: em mim, em mim, em mim, emite o teu juízo sobre eu, Senhor. Pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz da sua misericórdia estava sobre ele. É por causa de Jesus. Por isso este culto é para Ele. Nós adoramos o Pai em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, mas esse culto é cristocêntrico, como também deve ser a sua vida, porque sem Cristo era só juízo, porque você é pecador assim como eu. Era só juízo, só juízo, só juízo, porque não há temor, não há quem tema, não há quem faça o bem, diz Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos. E por causa disso, Deus escolhe punir o seu filho para não nos punir, e ele, o seu filho, dá as costas ao seu filho para ficar de frente para cada um de nós, com misericórdia e graça. Algumas vezes é possível que você até confunda os termos. Eu costumo dizer que há dois tipos de pessoas: aqueles que entram no carro e sabem exatamente o funcionamento de todas as peças do carro, são os especialistas. Talvez os teólogos são especialistas em tentar explicar essas coisas, mas há aqueles, assim como eu e você, que apenas entram no carro, passam a chave na ignição e saem do ponto A ao ponto B sem entender nada de mecânica. E por isso, algumas vezes, a gente confunde graça e misericórdia. Deixe-me explicar um pouco. A misericórdia tem a origem na bondade divina. Porque Deus é bom, Ele é compassivo. Porque Deus é bom, Ele ama. Porque Deus é bom, Ele tem misericórdia. Porque Deus é bom, Ele é paciente. Porque Deus é bom. A bondade de Deus é a origem de todas as ações dEle para conosco. Por isso Ele é generoso, por isso Ele é benigno. Por isso Ele dá liberalmente às suas criaturas como criaturas. Assim deu existência à vida de todos. Todos são beneficiados. Deus criou e Deus sustenta todas as criaturas, humanas ou não, boas ou más. Mas de maneira particular, a bondade de Deus é a sua misericórdia e pronta inclinação para aliviar a miséria das criaturas caídas que somos os seres humanos. Por isso que misericórdia só acontece num contexto de miséria e pecado. Misericórdia é o que é oferecido a quem não tem direito de pedir justiça. Lembra da história da mãe dos soldados? Mas de maneira muito particular, há uma misericórdia específica para aqueles que estão debaixo do pacto feito por intermédio de Jesus. Por isso, Deus não lhe castiga, Deus lhe disciplina, e a disciplina dele é a expressão da justa misericórdia e da misericordiosa justiça de Deus sobre sua vida. Portanto, quando as coisas estiverem dando errado, não pense que Deus está sendo injusto com você, Ele está lhe disciplinando. Mas cuidado, pode ser que as coisas estejam dando muito certo, embora sejam erradas, e você esteja anestesiado pelo sucesso. Mas nem tudo aquilo que dá certo é certo se contraria a palavra de Deus. Portanto, no sucesso ou no fracasso, tenha certeza de duas coisas: Deus é justo e Deus é bom. Nada acontece fora do controle de Deus na sua vida. Ele não está lhe privando de nenhum benefício, porque Ele já lhe deu todos os benefícios em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas, tudo que você tem ou vier a ter é manifestação tanto da misericórdia como da justiça de Deus, aplicada a você por causa da justiça de Cristo, visto que você não tem justiça alguma.
Portanto, variações da vida não deveriam, queridos, nos fazer pensar: agora Deus está sendo injusto, antes Ele foi justo, talvez amanhã Ele será justo, mas agora Ele está sendo injusto. Não, 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 não. Ou então, Deus está tendo pena, dó, piedade e misericórdia de mim agora, mas naquela outra vez Ele baixou a mão. Não, 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 não. Tanto numa como noutra ocasião, Ele estava sendo perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso para com você. E se você tiver juízo, aprenda a gozar da justiça e da misericórdia de Deus, porque isso lhe dá estabilidade na vida. Coisa ruim é quando a gente pensa em Deus, entende Deus mediante as nossas circunstâncias. Isso é coisa de ímpio, de quem acha que a vida é aleatória e esse Deus é como os supostos deuses do Olimpo, cheio de paixões e emoções. Se você agrada, Ele lhe abençoa; se você desagrada, Ele lhe amaldiçoa. Não, não, não e não. Deus não é assim. Aquilo que Ele revela na sua palavra é a manifestação pura da sua bondade. Eu sou amado do meu Pai, você é amado do nosso Pai. E Ele manifesta de igual proporção e perfeição tanto a sua justiça como a sua misericórdia. E isso nos deve encantar de paixão, de louvor, de adoração e de gratidão a Deus. A nossa vida deveria ser isso, pode explicar um pouco porque não é, mas a nossa deveria ser uma vida de completa entrega e satisfação em Deus, porque o fim principal do homem é conhecer este Deus que é justo e misericordioso e gozá-lo para sempre. Perceba, quando eu me revolto contra Deus, eu tenho uma deficiência da compreensão da justiça de Deus. Quem sou eu para dizer: Deus, o Senhor está sendo injusto? Eu não conheço as circunstâncias, eu não conheço as minhas próprias motivações, o meu coração é enganoso, eu constantemente me engano diante do espelho, dizendo que eu estou fazendo algo com uma determinada motivação e para determinado propósito, e Deus que caminha no meu coração sabe que não é isso. E agora, quando eu recebo as consequências dos meus atos, eu chego para Deus e quero peitar Deus e dizer: o Senhor está sendo injusto. Ó pecador, vai ao pó e veja qual é a sua motivação verdadeira, que os homens não veem, mas Deus contempla. Veja que pela misericórdia de Deus, Ele ainda está lhe permitindo a possibilidade de compreender isso e se arrepender diante dEle, esvaziar-se e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. Quando Deus, por outro lado, resolver fazer um desfile de bondade, uma passeata de misericórdia, um show de complacência, de piedade para com você, alegre-se, festeje, celebre, porque Ele faz tanto essas coisas grandiosas que chamam a atenção e a gente se acha o centro do mundo, não para que estejamos no centro do mundo, mas que possamos contemplar a sua bondade, como também faz em outros momentos apenas a provisão limitada do que eu preciso naquele dia. Quando a gente está se afogando, a gente só precisa ficar com o pescoço para fora da água. A gente nem precisa mais do que isso. Mas quando Deus nos permite estar no iate sobre as ondas, a gente também celebra a graça de Deus e não acha que Deus está sendo menos bondoso aqui e mais bondoso acolá. Não, Deus é constante. Ele não tem inverno, outono, verão e primavera. Ele é sempre o mesmo e age para comigo diante de um propósito eterno que ao mesmo tempo é misericordioso e ao mesmo tempo é justo. Por isso, compreender a justiça de Deus e a misericórdia de Deus afeta diretamente a sua vida, os seus relacionamentos, os seus propósitos e planos de vida. E eu lhe convido a que no restante desse dia, o tema da sua conversa em casa, da sua reflexão quando você estiver num momento de solitude ao longo desse dia,
até que a gente complete essa mensagem à noite, seja: que maravilha é essa, Deus ser igualmente justo e igualmente misericordioso. Contemple e admire-se diante desse Deus, porque Ele tem muito mais para falar na segunda parte dessa mensagem, porque compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração e faça de você alguém agraciado com a visão perfeita e equilibrada da justiça e da misericórdia de Deus nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. A minha oração nesse momento é que você seja retirado das tendências típicas do nosso coração, de nos sentirmos injustiçados, preteridos, abandonados por Deus, por achar que Ele está sendo injusto. Mas que Deus também lhe retire da leniência, da passividade, do abuso da misericórdia de Deus, em achar que Deus está passando pano na sua vida. Deus não está fazendo isso. Ele está lhe dando oportunidade de arrependimento para receber a misericórdia plena que está em Jesus. Não vá a um extremo, não vá a outro. Ó Deus amado, muito obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ela já me serviu quando meditava na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela já serviu quando ontem à noite eu falava com aquela pessoa. Muito obrigado, Senhor, porque ela serviu nesta manhã para eu falar aos meus irmãos e irmãs, minhas ovelhas. Ajuda-nos, ó Pai, a Te contemplar no trono de justiça e misericórdia, onde Tu estás assentado. A gozar da Tua justiça quando ela se revela para conosco por meio da disciplina. Porque o filho que é disciplinado tem certeza que é filho e não bastardo. A disciplina do Senhor é para aqueles que o temem. Ajuda-nos a, mesmo doloridos, usufruir da Tua disciplina, da poda do Senhor, quando precisamos dar mais frutos e estamos secos, sem a seiva da Tua presença em nós, por causa do pecado que rompeu a nossa comunhão contigo. Ao mesmo tempo, Pai, nos ajuda a celebrar sem deslumbramento, sem pretensão alguma, a Tua misericórdia, quando ela é suficiente apenas para tirar o nosso pescoço da água e nos fazer sobreviver, e também quando ela é abundante, generosa, constrangedora, como torrentes de água que refrigeram nossa alma. Ó Pai, que nosso viver contigo não seja variações de circunstâncias, porque Tu és a rocha, e firmado nos Teus pés, justiça e misericórdia nos acompanharão todos os dias da nossa vida, como diz a Tua palavra, porque Tu és o nosso pastor, e de nada teremos falta, nem da Tua justiça, nem da Tua misericórdia. Louvado seja o Teu nome. Aplica a Tua palavra pelo Teu Espírito, da maneira como Tu queres e tens propósito de aplicar na vida de cada um dos Teus filhos que está aqui e também daqueles que participam à distância. Faz a Tua obra, Pai, eu clamo, e nos dá a oportunidade de à noite, expondo esse salmo, ainda mais nos maravilharmos com a Tua palavra.
Em nome de Jesus. Amém, Pai.